O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é efeito das drogas no organismo. Bem, maconha, haxixe, êxtase, cogumelo, LSD, estamos falando de drogas alucinógenas ou drogas perturbadoras, né, Arturo? E aí, quais são as consequências da utilização desse tipo de droga? Essa é uma nomenclatura, Valdir, antiga, né? Uma nomenclatura que coloca elas como alucinógenas. Pegam todas as drogas que são banidas socialmente, né? Pelos critérios que eu elenquei e falei lá atrás, né? Daqueles critérios que não se aplicam, na verdade, para essas drogas hoje em dia, pelo que a gente conhece, né, como ciência. Qual seria uma terminologia mais adequada? Tem várias terminologias. Muitas dessas que você citou se colocam dentro do campo de uma terminologia chamada psicodélico, que é aquilo que manifesta a mente, manifesta o espírito, né, que é o caso do LSD, dos cogumelos mágicos. Os cogumelos mágicos, inclusive, são substâncias que eu investiguei na minha dissertação de mestrado, seus efeitos sobre a memória, percepção. Naquela época eu tinha percebido bastante uso na universidade e quis investigar um pouco disso. Mas essas drogas, elas têm um poder distinto de provocar uma introspecção no sujeito, experiências, vamos dizer, epistêmicas, né? Experiências no sujeito em que ele conhece pontos dele ou aprofunda pontos dele, ou mesmo conhece facetas que ele não conhecia antes e são substâncias, inclusive, utilizadas muito em trabalhos de criatividade, por incrível que pareça, né? Como substâncias que são ditas ilícitas ou, vamos dizer, drogas, né? São substâncias que têm os seus riscos, principalmente porque são capazes de retirar o sujeito ou de transformar esse campo real, do que a gente chama de realidade desse sujeito. Mas são substâncias também muito utilizadas em ritos, religiões. Inclusive, nós temos religiões brasileiras que utilizam algumas dessas substâncias, como as religiões ayahuasqueiras, né? A União do Vegetal, o Santo Daime, aqui em Pernambuco também a Sociedade Panteísta. A Jurema tem um princípio ativo, a dimetiltriptamina, que também é encontrada na ayahuasca e utilizadas pelos indígenas. Então, são substâncias interessantes. A ciência ela tem recentemente, a partir dos anos 90, voltado o seu interesse para o uso clínico, principalmente dessas substâncias, porque elas têm ações que podem indicar efeitos antidepressivos ou podem provocar melhoras em quadros psicopatológicos, apesar de lá no passado terem sido chamadas de substâncias provocadoras de psicoses transitórias e assim estudados, inclusive, pela medicina, a psiquiatria mesmo, em algum momento no Canadá, chegou a utilizar no ensino, né, da medicina como substâncias para mimetizar, digamos, efeitos psicopatológicos para os psiquiatras, enfim. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, inclusive uma coisa que a gente sempre pede que vocês coloquem o nome próximo à pergunta para poder a gente fazer essa identificação. Mas pergunta a opinião sobre a maconha medicinal. E aí vamos passando para Davi, né, Davi? Bom, maconha medicinal é um termo um pouco, digamos assim, polêmico, né? Acho que a gente até comentou aqui de que, assim como toda substância, ela merece ser estudada, né? E por que não ter um viés medicinal, como a maconha, Arturo colocou, né? O canabidiol, né, uma vez isolado, já está sendo, inclusive aprovado pela Anvisa, né, liberação de epilepsia, a esclerose múltipla, etc. Mas a maconha em si, existe o THC, não é? E é interessante que você coloque o seguinte, né, de que ao longo do tempo, não é, a maconha, ela, assim como eu faço a comparação geralmente com para o reino dos animais, o cachorro, né? É difícil encontrar o cachorro original, não é isso? Nós encontramos cruzamentos de cachorros, né? E esses cruzamentos geralmente foram no caso, provocados pelo homem, né? Então, existem hoje, na verdade, cruzamentos de plantas, de cannabis, né? Onde, consequentemente, saímos de um THC, que é a droga, a substância, desculpa, que pode causar dependência da maconha, saiu de 0,5%, e hoje, com até o haxixe, né, atingimos uma porcentagem de 50%, né, de THC. Aí, é esse cuidado que temos que ter, né? É uma substância dependogênica, uma substância que existem relatos de levar a transtornos psiquiátricos como esquizofrenia e transtorno bipolar. É muito importante que a gente individualize
priorize, né? E pesquisar sempre por história familiar de transtornos mentais, né? A hereditariedade, para que a gente possa, na verdade, poder informar o indivíduo dos riscos que ele pode estar causando, independente da substância. É interessante sobre a cannabis medicinal, que nós, pelo preconceito, pelo medo de se tratar da questão, os estudos ficam extremamente também voltados para, digamos assim, pouco acesso dos próprios cientistas, né? Então, tem casos aqui de cientistas que tiveram que importar a maconha, a cannabis, para poder pesquisar. Ficou tanto tempo presa a cannabis no porto que a cannabis literalmente mofou e estragou e os cientistas não puderam pesquisar. E é muito maluco, né? A gente está em Pernambuco, um estado que tem uma produção, como todo mundo sabe, de cannabis de alta produção e alta capacidade de a gente poder estudar sobre isso de forma mais, menos moralista e mais real das necessidades. Então, hoje a gente vê um movimento social dizendo, peraí, também queremos ver o que é isso, por conta dos benefícios, né, dessa substância. Então, nem deusar e nem demonizar, né? Mas a gente tentar, como você disse, colocar a substância no lugar dela. Então, hoje a gente sabe do uso da cannabis. E conhecer, né? E conhecer também, que eu conhecer acho que falta sobre isso, né? Então, a gente sabe hoje do uso da cannabis para casos graves, né, de epilepsia, de neuropatia periférica, né, diminuição de dores crônicas, né. Muitas vezes as pessoas acham também que serve para tudo. Não, não serve para tudo. Agora, como coadjuvante para diversos tratamentos, né, a cannabis vem mostrando o seu efeito e seu valor. Porém, o preconceito é tão grande que a gente mal consegue olhar para essa questão de forma mais isenta, né? Então, eu acho que isso é extremamente delicado. A gente vê hoje crescendo no Brasil as associações de familiares buscando o seu direito de se tratar, né, com a cannabis. A gente já tem documentários, a gente já tem simpósios, a gente já tem muita gente olhando para a questão, para a gente poder, de fato, dar o valor que essa planta merece como uma substância também. Aquele caso de pessoas que possam vir a ter esquizofrenia, aí para essas pessoas a gente vai ter que ver isso tudo que doutor Davi trouxe, né? A questão da hereditariedade, etc. Certo, tem aqui uma colocação de... Podia comentar uma coisa rapidinho antes em relação a isso? Tá. Só para assim, mostrar também que, apesar de nós termos vários canabinoides dentro da cannabis medicinal e a gente ter alguns desses canabinoides com efeitos psicoativos, não se pode dizer... ficar bem claro, né, que eles podem provocar alguns problemas, ter um potencial dependógeno, mas não pode se deixar de reconhecer que existem também nesses canabinoides, como o THC, por exemplo, que provoca o efeito psicoativo, uma importância medicinal muito grande. Também existem vários tipos de doenças que podem ser tratadas com THC. Então, essa coisa, assim, para a gente não demonizar, de fato, o THC e nem entender que hoje, por exemplo, as pessoas que usam no Brasil usam o extrato, né? O extrato de maconha, que é chamado óleo de maconha. Azeite, né? Então, na verdade, ali não só tem o canabidiol, embora possa ser rico em canabidiol, tem vários outros componentes que têm interferências e têm importância no organismo, e algumas das doenças vão ser, inclusive, tratadas com THC. Aí eu queria registrar rapidinho, Valdir, que aqui em Pernambuco a gente já teve um pedido de medicamento para maconha em 1996, que foi negado à época, mas assim, há 20 anos que Pernambuco poderia estar guinando à frente, mas não deixou de ser uma vanguarda, não deixa de ser uma vanguarda nesse quesito. Ok, Mônica de Piedade. Ela pergunta, o termo adicto e dependente tem o mesmo significado? Depois, quais os prejuízos físicos, mentais para usuários de maconha? E qual a quantidade limite que determina a possibilidade de ocorrência de prejuízo? Doutor Davi. Vamos lá. Adicto e dependente são considerados sinônimos, apesar de que ultimamente tem se preferido o termo adicto, por uma questão de que o termo dependente me parece, na verdade, para a comunidade científica, e eu concordo, algo pejorativo, né? Então, assim, para evitar preconceitos, o termo adicto, ele é mais neutro, digamos assim, né? A segunda pergunta, desculpa, Valdir. A questão da quantidade, né? Quantidade. Com relação a tornar a pessoa dependente da maconha, quais os né? prejuízos físicos, mentais para os usuários de maconha?
Isso eu acho que vai depender muito da quantidade, a questão de que, mais uma vez frisando, a hereditariedade, o potencial de uso, não é? Isso que Arturo colocou, né? O THC, né? Eu posso fazer um comparativo com o próprio álcool mesmo, né? O álcool só se tornou um problema na história mundial com a criação do destilado, não é? Quando tínhamos ali o teor alcoólico até 4%, né? E não tínhamos a escala industrial, não é? Dificilmente teríamos uma quantidade e uma potência ao ponto de tornar o álcool realmente uma doença, não é? Como hoje é, uma doença do cérebro. Agora, depois dos destilados, chegando a porcentagens de 50% de álcool, aí veio sim o adoecimento pelo transtorno, né? Da mesma forma, posso fazer o vínculo com o THC da maconha, né? A gente precisa ter muito cuidado e lidar com a porcentagem de cada uma dessas substâncias, né? Não necessariamente isolando uma substância, a gente vai necessariamente ter o efeito medicinal dela, porque a planta ela apresenta o conjunto delas, não é? Então, até na hora de isolar, até na hora de experimentar, precisamos ter cautela. Por isso, estudar sempre, né? O tabu não faz sentido. Ainda tinha um complemento aqui, qual a quantidade limite que determina a possibilidade de ocorrência do prejuízo. É exatamente isso que você está colocando. Eu também queria destacar essa questão da quantidade limite, que é extremamente subjetiva, né? Veja bem, a gente falar do uso de qualquer substância por criança e adolescente é um quadro, é uma questão. O adulto utilizando a substância já vai ser outro. A gente quase não vai ter relato, com exceção muito do álcool, né? De pessoas que se tornaram dependentes de tal substância, sei lá, porque começaram a usar aos 40 anos, por exemplo, né? Na verdade, as substâncias entram numa fase de experimentação da vida da pessoa, geralmente da adolescência, onde ela muitas vezes não está preparada psicologicamente e nem emocionalmente. E às vezes, a depender da entrada na idade, nem o seu organismo mesmo está preparado, né, para aguentar aquela substância. Se o organismo não está preparado, ela não consegue metabolizar, ela não consegue passar por esse uso sem ter tantos prejuízos, né, como ela vai ter por não estar preparada. A gente fala que a melhor redução de danos para criança e adolescente é retardar o uso ao máximo, né? Porque é totalmente diferente. Então, essa quantidade, dizer para a pessoa que perguntou que a gente não tem essa receita de bolo. Para cada pessoa vão ser quantidades diferentes e questões diferentes, porque também vai depender demais do contexto de vida que a pessoa tem. Certo. A gente já está chegando nos momentos finais do programa, mas eu não queria deixar de fora a questão ainda da gestação. Quais são os impactos para o bebê e para a criança, quando ela nasce, a utilização de drogas pelas mães? Vamos para Arturo, né? Bom, do que eu tenho lido, digamos, nesse campo, não há nada mais, repito, né, reitero o que eu já tinha dito antes, mais danoso e nocivo mesmo do que o álcool e os solventes. Não são substâncias que atuam no sistema nervoso terrivelmente, né? Principalmente os solventes de maneira muito mais rápida do que o álcool, mas o álcool também provocando danos cerebrais muito profundos. Há alguma coisa que preocupa hoje assim nesse campo, que é o uso de quaisquer usos de drogas na gestação são usos relativamente perigosos, né? Mas há muita evidência, por exemplo, em proteger mães grávidas que estão fazendo uso de estimulantes como crack e cocaína, né, porque provocam um síndrome de abstinência ao nascimento, enfim, mas nada de má formação realmente clara dentro desse campo dos estimulantes, principalmente de crack. Assim, muito se fala, não, porque você usa crack vai ter uma má formação. Isso é muito do campo do uso alcoólico, do uso de solventes, mas certo. Outras substâncias nem tanto. Fora que tem um viés da pesquisa. Como se pesquisar com gestantes? Não é? Como assim? A gente vai utilizar substâncias de gestantes, então, por isso que não tem como, né? Então, temos uma pobreza científica por motivos óbvios, por motivos éticos. Então, por isso que, na dúvida, pretende-se não utilizar, não é? Diante da dúvida, não vamos correr esse risco com a gestação e a amamentação. Vamos dar uma passada agora, a mensagem final de vocês, né, para as pessoas que já usaram, que usam ou que têm intenção de usar a droga, né? Qual é a opinião de vocês como especialistas? Começar com o Arturo, 30 segundos para cada um. Tudo bem. Acredito que as pessoas elas devem ter clareza de que as drogas fazem parte
né, da humanidade. Elas são substâncias que acompanham o homem na sua história e cabe, né, digamos, às pessoas procurarem informações sobre as drogas que tentam utilizar na vida. Há muita informação hoje de qualidade disponível que pode ajudar o indivíduo a se preparar, até porque é uma questão ética realmente respeitar o sujeito nessa sua escolha. Doutor Davi? Perfeito, né? Eu acho que o problema das drogas não tem que ser encarado como inimigo, né? Tentaram fazer isso declarando guerra às drogas, né? Uma guerra, na verdade, que foi catastrófica, todos nós sabemos, né? Inclusive pelos mandantes hoje eles reconhecem. Então, assim, hoje nós temos que encarar a droga como um desafio, não é? Onde, na verdade, nós temos que individualizar, onde temos sim o problema do transtorno por uso de substância, mas, por outro lado, nós temos sim também uma equipe multidisciplinar, né, composta por psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional, enfermagem, né, onde outros profissionais, claro, e aí eu posso até puxar para o meu lado, que eu trabalho no CAPS Álcool e Outras Drogas de Olinda, né? Não conseguiria fazer muita coisa, não é, sozinho, né? Eu consigo fazer muita coisa porque eu estou com uma equipe, né? E, consequentemente, claro, priorizando sempre o bem do paciente. Obrigado. Doutora Rossana? Eu acho que a melhor ideia, assim, para pensar nesse momento de finalização é que Paracelso disse lá atrás, né? Qual é a diferença entre veneno e remédio? É a dose. Então, se você vai usar a substância, qual é a dose? Como é que tu estás usando? O que é que tu estás fazendo? Para que tu estás usando? Porque a mesma droga que faz mal, ela pode fazer bem, a depender desse contexto de uso. Eu acho que isso é que é importante. Então, a gente tem que conhecer, sim, sobre as substâncias e as pessoas têm que se conhecer mais também. Saber mais como é que elas podem lidar com essa questão, para elas poderem também lançar mão do uso da medicação ou de uma droga, né, para o seu bem e não apenas para o seu mal, como a gente geralmente pensa. Então, acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Ok, vamos terminar o programa com um registro aqui de Vantuíro Rodrigues. Ele diz, trabalhei 11 anos em um CAPS e está faltando mais investimentos na rede de saúde mental. Verdade. Tá? Mas a gente agradece a participação de vocês, a sua participação, Rossana, e de todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e até o próximo programa.